Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezados irmãos, prezadas irmãs que estão estudando conosco o Entendendo a Obsessão, nós vamos entrar num tema hoje que vai levar alguns estudos, talvez 2 ou 3 estudos, que ele é bem mais complexo, precisa ser bem explicado. Trata-se da subjugação, que, aliás, Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns como um dos processos obsessivos mais complicados. Então, tem a fascinação, tem aí esses processos iniciais, e depois nós chegamos na subjugação. O próprio nome já indica, o espírito ficará subjugado ao outro. O processo mais avançado da obsessão é a subjugação, marcado já por um domínio acentuado sobre o paciente. Apresenta-se a subjugação sob várias formas. Basicamente, é possível admitir que ela pode se manifestar como uma severa constrição psiconervosa, como vampirismo agudo ou como possessão. Aí está, Allan Kardec fala muito de possessão também. Possessão eu tomo posse de você. Eu tomo posse de algum lugar. Então agora me pertence. Então tem pessoas que acham que pode fazer isso com outro, Você me pertence. Não é assim? A gente vê muito isso aí pela vida. Pessoas que têm o outro como posse dele, essa outra pessoa vai trabalhar para ele, fazer aquilo que ele quer que ela faça. Constrição psiconervosa. O que é isso? Então, sob tal domínio, o paciente é levado a um estranho e absurdo comportamento mental e físico, que em nada corresponde à sua normal maneira de ser. O espírito atuando sobre os centros coronário e cerebral do obsidiado centro, gente, são chakras. O coronário fica no alto da cabeça, é o principal chakra que nós temos, E no coronário você tem referência a todos os outros chakras do corpo. E o cerebral, que é na fonte, ali na frente. Então, eles vão entrar exatamente ali, Vão atuar naqueles centros de comando energéticos. Toda vez que você falar de chakra, você pensa em energia. Então, é onde que se recebe as energias e distribui as energias. Onde que eles vão? Eles vão na fonte, na circulação das energias. Julga seu pensamento, provocando também, simultaneamente ou não, mediante ação sobre outros centros perispiríticos relacionados com os plexos nervosos específicos, reações que podem envolver diversos tipos de atividade motora ou postura física. Ou seja, eles vão na base, eles vão ali nos plexos, que são esses encontros nervosos, e vão trabalhar exatamente nessa base, para prejudicar o outro. Allan Kardec, analisando essa espécie de ocorrência, particularmente entre os médiuns, definiu 2 tipos de manifestação: subjugação moral e subjugação corporal. Na primeira, como se privado do seu senso crítico, o subjugado é constrangido a tomar resoluções ou atitudes muitas vezes absurdas e comprometedoras. Pessoas que começam a brigar, gritar, roubar, trair, tudo isso pode ser um processo desse. Sabe aquela pessoa que trai o esposo ou a esposa? Pode ser um processo obsessivo de vampirismo, que vai alterando o comportamento dela. E ela não dá conta disso. Que na verdade não é interesse dela de fazer aquilo, mas alguém está mandando ela fazer e ela não tem resistência para não fazer, sabe? Então, a pessoa é constrangida a tomar resoluções ou atitudes comprometedoras, absurdas. Na segunda, que é a subjugação corporal, atua sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, levando à prática incontrolável de atos ridículos ou tomada de posturas de todo lamentáveis, tá? Então, quer dizer, a pessoa começa a dançar loucamente,
começa a fazer uns gestos estranhos na rua, sai falando sozinho, né? Sair rindo, sabe? Criando umas posturas muito estranhas que vão contra a imagem dele, né? A imagem social dele, tá? Qualquer pessoa. É importante a gente entender isso, sabe, meus amigos e amigas? Nós somos seres sociais interagindo com uma sociedade. E a sociedade vai nos ver e nos julgar assim, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com as nossas atitudes. Então não basta eu querer fazer uma coisa, eu tenho que ver a consequência daquilo. Percebe como é que é? Então tem pessoas que não analisam isso. E às vezes ele tem vontade de dar um grito. Eu estou no metrô e dou um grito. E aí os seres sociais em torno vão achar aquilo estranho. Não vão me respeitar. Só que eu não estou me respeitando. Estou aceitando essa subjugação. Então quando você tiver vontade de fazer alguma coisa muito estranha, que vai atingir o equilíbrio social, onde você estiver, cuidado. Isso pode ser uma subjugação. Pessoas que gostam de aparecer, sabe? Eles chegam falando aquelas coisas todas, falam alto para todo mundo escutar. Isso pode ser uma subjugação. Por quê? O que os espíritos fazem? Eles sabem assim, esse aqui é vaidoso, essa aqui é vaidosa. Então vamos pegar nesse ponto. Esse aqui é violento, essa aqui é violenta, vamos pegar nesse ponto. É isso, minha gente. E obsessão, como diz Kardec, no cerne da obsessão tem a vingança. Então esses espíritos estão em processo vingativo, né? Então relata ainda que observaram alguns subjugados, o Kardec, né? Que a falta de pena ou lápis simulavam escrever com o dedo onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, na parede. Ele acrescenta, né? O Kardec vai dizer, olha, vai às vezes mais longe a subjugação corporal. Pode levar os mais ridículos atos. Conhecemos um homem que não era jovem, nem belo, e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedia em casamento. Eu não estou afim de casar com essa pessoa, eu me ajoelho e peço a pessoa em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nos jarretes uma pressão enérgica que o forçava, não obstante a resistência que lhe opunha a se ajoelhar e beijar o chão nos lugares públicos e em presença de multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Estamos, porém, convencidos de que absolutamente não era, porquanto tinha consciência plena do ridículo do que fazia contra sua vontade e, com isso, sofria horrivelmente, né? Isso aí está no livro dos médiuns, tá? Item 240. Então vejam vocês que coisa séria que é isso, minha gente. Né? Você já sentiu vontade de fazer umas coisas ridículas dessas? Já pensou? Né? Cuidado. Às vezes os espíritos, você vai num lugar, numa repartição pública, por exemplo, e você é meio irritadinho, irritadinha, né? Sabe aquelas pessoas irritadas que chegam querendo resolver, que as pessoas têm que parar tudo para atendê-lo? Então você chega num lugar desses, os espíritos que subjugam já sabem da sua índole, ele vai contigo. Chegando lá, o primeiro não que você recebe, você começa a armar uma barraca. Sabe? Isso é complicado, porque pode gerar polícia, gerar um monte de coisas. Nós temos que aprender essas lições para não passarmos por isso. Certa feita, eu fui a um local em que, naquele momento, eu fui impedido de entrar. Não me deixaram entrar. Tinha uma jovem lá atendendo, né? E ela falou, o senhor não pode entrar. E eu tinha que entrar. Então eu falei, tudo bem, eu vou esperar, né? Quem sabe dá certo. E sentei lá, ele esperando. Eu tinha um tempo, né? Eu vou esperar. Gente, no final essa moça ficou minha amiga. Ela chegava para mim, me dava água, me oferecia para ir ao banheiro, chamou uma outra pessoa para me levar aonde eu poderia entrar e aconteceu tudo certo. Então, sabe, naquele momento ali, se eu me rebelasse, né?
E eu tinha uma certa posição ali que eu podia fazer isso. Podia falar assim, dar uma carteirada, né? Eu não, falei, não, vamos com calma. Eu me lembrei de Einstein, né? Quando ele chegou uma vez numa universidade para dar aula, numa escola, parece, uma universidade, não sei. Chegando lá, ele estava sendo esperado ardentemente, né? Ardorosamente lá pelo diretor. E ele chegou, a moça não deu para ele a atenção que ele devia. E ele ficou sentadinho esperando, até que o diretor foi lá perguntar, mas cadê? O senhor ainda não chegou? A moça só chegou isso aqui. Era o Einstein. E aí ele foi coberto, né, de cuidados, né, e de pedidos de desculpas. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente quer uma coisa que não é bom para nós agora, né? Então esse tipo de subjugação em que a justaposição perispiríticas e os efeitos magnéticos e telepáticos ou hipnóticos aparecem bem visíveis, embora temporária e às vezes intermitentemente, pode persistir por um bom tempo se ausentes as necessárias providências espirituais. Salve o centro espírita, né, minha gente? Salve o centro espírita, que ajuda isso, que vai trabalhar isso aí. Por isso que o centro espírita tem que estar sempre pronto, né? Os trabalhadores sempre conscientes dos processos, para que eles possam agir junto com a espiritualidade de uma maneira positiva. Agora vamos falar sobre vampirismo agudo. O parasitismo espiritual que encontra no vampirismo e sua expressão pode deixar de significar um processo imperceptível, às vezes, de sucção de energias alheias, no qual o agente nem sempre tem consciência do que acontece, para apresentar-se como uma espécie mais triste e degradante ainda de vampirismo agudo ou subjugante, em que o obsessor, absorvendo a vitalidade do paciente, impõe-lhe ainda o pleno domínio da sua vontade. Se bem que às vezes essa imposição do obsessor, paradoxal e surpreendentemente, acontece com a adesão do paciente, numa espécie de vampirismo consentido, em processo semelhante ao simbiótico, mas configurando um quadro obsessivo mais avassalador, né? Nós vamos ver isso, né, no livro Sexo e Destino, do André Luiz. Viu que coisa séria? Então o paciente aceita. Ele quer que aquele obsessor fique com ele. É como se fosse ele dava para ele a energia ou a ideia que ele sempre queria fazer, mas não tinha coragem de fazer. Então o obsessor está ajudando, ele vai lá e faz. E isso é obsessão consciente, né? A pessoa aceita. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga, com as suas vontades, seus desejos, principalmente seus desejos. Desejo é uma coisa complicada. Dizem que é o filho rebelde da vontade. Então, o desejo faz a gente criar situações muito estranhas. O desejo, ele não pensa, ele não analisa. Ele fala, eu quero, pronto, acabou, você tem que fazer. Isso é o desejo. Sabe? Cuidado com seus desejos. Eu desejo isso. Não. Melhor você ter vontade. Porque a vontade, ela te faz analisar. Eu posso fazer isso. É bom para mim. Isso é interessante. Então você vai fazendo o quê? Uma aproximação daquilo que você quer realizar, o que se realiza a seu favor, mas vai analisando as consequências daquilo. Então eu não vou sair por aí desejando tudo. Como está lá nos 10 mandamentos, é desejar a mulher do próximo. Gente, que coisa séria. É aquela pessoa, aquele espírito tem um compromisso com outra pessoa, que não é o seu, com você. Ou caso contrário também, né? Desejar o marido da próxima. Não, se não está com você, porque não é para estar com você. Percebe? Não é. Não é para aquela encarnação. E às vezes é um afeto que você não decodificou bem. Às vezes foi uma filha do passado, foi um filho do passado, foi uma pessoa muito amiga, um pai ou uma mãe, mas que você confundiu o afeto. Então é preciso analisar a situação. A pessoa está casada, então o processo, o comprometimento dela é com a outra pessoa e não com você.
Então, invadir esse território é um erro dantesco, muito próprio dos obsidiados, muito próprio. Isso se chama desejo. A vontade não, a vontade analisa. Não, isso não é bom para mim. Muito obrigado, continuaremos no próximo estudo.